Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa segunda parte da atividade de hoje de arte sobre perspectiva. Então, após vocês terem copiado o texto, vocês devem ter visto que a perspectiva ela serve para dar profundidade ao nosso desenho. Então, os elementos da perspectiva são a linha do horizonte, que é o nível dos olhos do observador, ponto de fuga, que é para onde todas as linhas convergem, e as linhas convergentes, tá? Então, para a atividade de hoje, a gente vai estar fazendo esse exercício aqui. Então, o que vocês vão precisar? Régua, lápis, borracha, e eu tô aqui com um moldezinho de um quadradinho para estar fazendo os 6 quadrados da atividade. Mas vocês podem estar fazendo com a régua, então também fazer um molde, para ficar bem certinho. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão traçar a linha do horizonte na folha. Tá? Mais ou menos no meio da folha do caderno, vocês tracem a linha do horizonte. E mais ou menos no meio dessa linha, vocês vão colocar o ponto de fuga, que é para onde todas as nossas linhas irão convergir. Tá? Então, ó, a gente vai fazer os 6 quadrados. Aqui eu já deixou pronto. Então, ó, 6 quadradinhos, que é o começo do nosso cubo. Então, para estar fazendo o cubo, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar as linhas dos cantinhos do cubo para o ponto de fuga. Ó. Então, aqui vou puxar as linhas para estar fazendo. A mesma coisa nesse aqui. Esse aqui, como tá em cima do ponto, então a gente já só vai conseguir observar a parte de baixo dele, tá? E a mesma coisa nesse cubo aqui. Puxando bem retinho, tudo para o ponto de fuga. Tá? Então, aqui, ó. Tem aqui a primeira parte. Agora, a gente vai fechar esse cubo. A gente vai fechar, então, utilizando também a régua. A parte de trás, ela tem que ser fechada conforme tá aqui na frente. Então, posiciona a régua, só puxa ela para trás e fecha aqui. Mesma coisa aqui, posiciona, puxa, mais ou menos ali onde é que vocês fizeram outro risco. Então, aqui, ó, temos o nosso primeiro cubo. Esse cubo aqui, então, a gente vai fechar ele aqui. Temos o nosso segundo cubo e o terceiro cubo, a mesma coisa. Vamos fazer ele um pouco maior. Puxa mais para trás. Então, vocês podem estar fazendo os cubos do tamanho que vocês preferirem, tá? Fazer um de cada tamanho, assim, que é para dar mais. Pronto. Aqui eu tenho os 3 cubos de cima, tá? Então, fiz as linhas convergentes, fechei os cubos, todas para o ponto de fuga, para dar a profundidade. Agora, vamos fazer aqui a parte de baixo. Fiz com os 3 cubos de baixo também, puxando as linhas para o ponto de fuga. Agora, a gente vai fechar esses cubos. Pronto, fechei os cubos de baixo. Mesma coisa que a gente fez nos cubos de cima, a gente vai fazer nos cubos de baixo, tá? Então, aqui tá pronta a nossa atividade. Na hora de pintar, vocês podem estar escolhendo. Nesse exemplo aqui, a Pro fez sombreado. Então, a parte da frente do nosso cubo, eu deixei em branco e fiz sombreadinho nas partes do lado. Então, vocês vão pegar o lápis, vão pressionar ele com mais força nessa parte aqui. E depois, quando ele puxa para trás aqui, ó, vocês vão soltando o lápis, deixando ele mais levinho, para ele clarear aqui a parte do fundo, tá? Mas, na hora de pintar, então, vocês vão estar escolhendo qual é a melhor forma de você estar fazendo isso, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, caprichem, utilizem a régua, que é muito importante, tá? Beijo e bom trabalho!